Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diegueiro e estou aqui para resolver junto contigo a prova da UPF Vestibular de Inverno 2024, prova de matemática da UPF Medicina, beleza? Vamos começar aqui, questão número 1. Segundo dados disponíveis no site do Ministério do Trabalho e Previdência em 2021, houve um aumento nos acidentes de trabalho em todo o país em comparação com os anos de 2020. Em 2021, o total de acidentes registrados foi de aproximadamente 536 mil, aumento de 15% comparando com o ano anterior. Assim, o número total de acidentes que foi registrado em 2020 foi de aproximadamente. Então, a gente sabe que em 2021, vamos colocar assim, ó, em 2021, o número de acidentes foi de 536 mil acidentes. Em 2020, a gente não sabe quanto foi, queremos descobrir, né? Mas o exercício nos disse que de 2020 para 2021 ocorreu um aumento de 15%. E com essa informação a gente deve ser capaz de chegar então no valor de 2020, um ano antes. E aí tem que tomar cuidado para não cair naquela velha armadilha de pensar que se de um ano para o outro aumentou 15%, eu posso pegar o valor final em 2021, calcular 15% dele e reduzir, pensando que isso vai gerar uma anulação, vai de certa forma compensar, mas esse pensamento está errado, né? Tem que tomar bastante cuidado com essa velha pegadinha aí da porcentagem. Eu preciso entender que se eu estou comparando com 2020, 2020 é o meu 100%, é a minha base de comparação, é com ele que eu estou comparando. E 536 mil, o valor em 2021, é mais do que 100%, é 115%. Então, se tu gosta de fazer por regra de 3 esse tipo de exercício, esta deve ser a regra de 3 a ser montada, tá bem? Ou se tu quiser fazer por fator de aumento, podemos dizer que em 2020 o valor era X. E quando fomos para 2021, ocorreu um aumento de 15%, e isso via fator de aumento, via multiplicação, é multiplicar por 1,15. Então, em 2021, deixa eu anotar aqui para ti, nós podemos dizer que o nosso valor ele não é mais x, ele é 1,15 vezes x, mas eu sei que esse valor é 536 mil. Então aqui, usando a técnica aqui embaixo de fator de aumento, ali em cima usando a técnica de regra de 3, vê por onde tu quer ir, vai dar na mesma no fim, tá bem? Eu vou aproveitar aqui essa escrita, que se nós formos por regra de 3, ela vai acabar vindo para cá também, eu vou continuar a partir daqui. Então, eu vou escrever que x é igual a 536 mil dividido por 1,15. Como o número 1,15 tem duas casas decimais, eu vou reconhecer a vírgula do 536 mil, vou também reconhecer dois zeros que estão escondidos ali, porque fazendo isso eu consigo cancelar a vírgula, já que agora os dois números estão com a mesma quantidade de casas decimais. Eu posso fazer isso sempre em uma divisão de decimais, né? A minha divisão então passa a ser o número, agora tem três zeros aqui, 53 milhões, né? Assim que eu vou ler esse número, 53 milhões e 600 mil dividido por 115. Vamos fazer essa divisão? 53 milhões e 600 mil dividido por 115. Aqui eu vou ter que pegar o 536, né? Aí eu vou conseguir umas 4 vezes, porque 5 vai passar. Se eu fizesse 5 vezes, seria 575. Vai ter que ser 4 vezes. 4 vezes de 115 vai dar 460. Fazendo a subtração aqui, a gente precisa de mais 76, tá? Quando eu baixar esse zero aqui, aí vai dar umas 6 vezes, porque se forem 7 vezes vai dar 805, né? Mas 6 vezes vai dar 690. Deixa eu confirmar aqui, 600 isto. Aí vai sobrar 70. Eu nem acho que precise continuar essa divisão, porque a nossa resposta já está começando com 4,6. Nas alternativas, a única resposta que pode começar com 4,6 é essa, e 466 é um número próximo aí de 536, né? Se tu fizer pelo contrário, né, pela prova real, se esse aqui fosse o 100%, 10% seria cortar um zero, então 10% seria 46.600,
5% seria a metade disso, então seria 23.300, e 15% seria a soma desses dois, então 15% seria 69.900, e acrescentando 69.900 a 466 mil, ou seja, fazendo uma prova real na letra D, a gente pode chegar aqui então em 5, vai 1, 7. Não, mas aí não tá fechando. Pera aí, alguma coisa eu tô fazendo errado. Ah, perdão. Aqui é 7 mais 6, né? Desculpa. 7 mais 6. Então aqui deu 15, subiu 1. Aqui deu 7 mais 6, 13. Sobe 1 agora sim. 535.900. Lembra que tem o aproximadamente, né? Tá muito perto aí, 535.900 de 536 mil. Então a prova real confirma pra gente. Então aqui várias explicações para te deixar bem confortável que a resposta é a letra D e como chegar nessa resposta, tá? Então, tudo certinho com a questão 41 também, a gente pode fazer comentários, né, com a questão. A questão tá ok, a questão tá sem risco de ser anulada. Questão 42. Considerando o número complexo z igual a p-1 mais p-3i, em que p pertence aos reais e módulo de z vale raiz de 2, é correto afirmar que... E nós temos algumas afirmações aqui sobre características do número complexo z, tá? Então vamos relembrar que essa parte do número complexo é a parte real, né? A parte real do número complexo. E esse multiplicador do i é a parte imaginária do nosso número complexo, certo? Aqui o número complexo está escrito na forma algébrica, né? A forma a mais bi, certo? E esse p, então, é um número real que a gente não sabe quem ele é. Mas quando ele nos dá o módulo, o que a gente pode fazer? A gente pode, a partir de agora, escrever o seguinte, né? O módulo, e aí até eu vou usar uma outra linguagem mais simples, né? Em vez de chamar de parte real, eu vou chamar de A. Em vez de chamar de parte imaginária, eu vou chamar de B, que daí a gente faz menção à escrita mais econômica A mais BI. A é a parte real, B é a parte imaginária. E aí a gente tem a seguinte relação, né? O módulo de z ao quadrado é igual ao quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária, né? O quadrado do A mais o quadrado do B, certo? Então aqui, né, claro, precisa dar uma revisada, né, nos tópicos de números complexos para entender o porquê disso, né? Aqui eu não vou fazer isso nesse encontro, tá? E então, se a gente escreve isso, nós temos que o p-1 ao quadrado, que é o A, mais o p-3 ao quadrado, que é o B, é igual ao quadrado do módulo, certo? E aí desenvolvendo o produto notável, né? Sempre lembrando que o desenvolvimento de um produto notável é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Fazendo isso cuidadosamente nos dois produtos notáveis, a gente acaba caindo aqui numa equação de segundo grau. Aqui percebe que a raiz vai cortar com o 2. Então esse p ao quadrado pode juntar com esse p ao quadrado, fica 2p ao quadrado. Esse menos 2p pode juntar com esse menos 6p, fica menos 8p. Esse 1 com esse 9 fica 10. E eu já vou trazer esse 2 para o lado esquerdo, subtraindo. Então vai ficar, na verdade, 8 aqui, igual a zero. Essa equação pode ser simplificada por 2, eu vou fazer isso. Ela se torna p ao quadrado menos 4p mais 4 igual a zero. E aqui tu pode resolver ou por soma e produto, ou por Bhaskara. E eu vou ainda indicar aqui um caminho que eu acho muito bonito, que é perceber que esse trio aqui, ele é exatamente igual a p menos 2 ao quadrado. Logo, o p só pode ser igual a 2. Mas se tu fizer por Bhaskara, tu vai encontrar duas raízes iguais, porque tu vai encontrar delta igual a zero, e o teu p vai sair como igual a 2. Ou se tu tentar por soma e produto, né, fazendo aquela técnica de lacunas, dois números que multiplicados tem que dar c sobre a, os mesmos números somados tem que dar menos b dividido por a, tu vai ver que a solução única é que as duas raízes sejam iguais e iguais a 2. Logo, o nosso valor de p é 2. Mas agora a gente precisa, então, olhar para como que ficou o nosso número complexo e decidir qual alternativa está falando a verdade. Nosso número complexo, então, com o p valendo 2, a parte real ficou igual a 1 e a parte imaginária ficou igual a menos 1
Portanto, eu posso escrever o meu número complexo desse modo, na forma algébrica, lembrando que a gente também pode escrever ele na forma de par ordenado, já pensando na representação dele no plano complexo, no plano imaginário, tá? Olhando para essa representação aqui, a gente já percebe que a letra E está correta. E ainda, se quiser justificar um pouquinho mais por que as outras alternativas estão erradas, é uma ótima ideia a gente fazer exatamente a representação dele no plano complexo, tá? Então, no plano complexo, a gente tem esse é o eixo da parte real, esse é o eixo da parte imaginária. A primeira coordenada vai no eixo real, a segunda coordenada vai no eixo imaginário. O ponto que marca o endereço, chamado de afixo ou imagem de Z, está aqui. O ângulo, né, que a gente chama de argumento, tá? Que a letra D está citando, ele sempre tem que ser pensado da seguinte maneira: conectamos o Z, o afixo, com a origem e imaginamos uma rotação que é feita desse modo aqui. Deixa eu fazer um pouquinho melhor esse desenho. Então a rotação ela vai fazer isso aqui, ó. E essa rotação é uma rotação muito grande, tá? É uma rotação que pegou 315 graus de rotação. Então, com certeza não é essa resposta. Também não é essa daqui, como a gente acabou de ver, tá? Para ser número real, é só quando a parte imaginária é zero, quando a presença da unidade imaginária não está, né? Então, não é um número real. E para ser imaginário puro, é quando a parte real está ausente, quando ele só tem a parte imaginária, tá bem? Ali, desculpa, aqui ele falou em conjugado, né? Eu fui um pouco afobado. O conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado deste número aqui seria 1 mais i, troca o sinal da parte imaginária. Então, por essa razão, a gente elimina a letra C. Então, assim, acho que está bem aí explicado para vocês que é a letra E, a nossa resposta para a questão 42. Vamos seguir, então. Questão 43. Um pedaço de metal foi introduzido em um tanque retangular com água, de modo que o metal ficou totalmente submerso e o nível da água subiu 1 centímetro. Se as dimensões do tanque são 45 centímetros de largura, 30 de profundidade, o volume do pedaço de metal em centímetros cúbicos é. Cuidado com esses termos, né? Largura e profundidade, principalmente profundidade pode dar uma ideia estranha, né? Mas a figura nos garante que o que ele quis dizer com largura e profundidade são essas duas medidas, que são as medidas da base desse aquário, né? Então, é um tanque retangular, ou seja, a base dele é um retângulo e as medidas da base são 45 por 30. Isso que é fundamental que fique bem claro aqui, né? A questão aí quase tropeça num texto um pouco dúbio, um pouco mal escrito, tá? Mas não chega a ser o caso, não é uma questão passível de anulação, porque a figura ali vem a corrigir alguma dúvida. Então, o que a gente tem que pensar? Que quando o objeto é imerso na água, a água sobe, né? E então essa água subiu aí, pelo que ele informou pra gente, 1 centímetro. Esse filete de água que eu estou aqui destacando no desenho, tá? E que é um filete que antes não existia, ele só surge esse filete de água aqui um pouco mais alto do que a água estava antes. A gente tem que pensar que a água estava mais baixa antes do pedaço de metal ser submerso lá dentro, né? Então, esse filete de água, ele representa pra gente o equivalente ao volume do objeto imerso. É aquela lógica básica lá dos princípios de Arquimedes, da hidrostática, que se um corpo imerge completamente na água, o volume de líquido deslocado é exatamente igual ao volume do objeto, tá bem? Então, o volume do objeto, que não é fácil de calcular, porque o objeto não tem uma forma definida, então a gente vai apenas assimilar aqui que o volume é igual ao volume de líquido deslocado. O volume de líquido deslocado é o volume daquele paralelepípedo bem fino que eu representei ali para ti. E aí, quais são as medidas desse paralelepípedo? Elas são as medidas da base, 45 por 30, vezes essa altura que ele informou no enunciado que deslocou. Então, em centímetros cúbicos, a nossa resposta vai ser o resultado dessa multiplicação. 45 vezes 3 é 135, e com esse zero acumulado no caminho, fica 1.350 centímetros cúbicos. Uma questão bastante conhecida, né? Bastante repetida em problemas. Quem estuda geometria espacial certamente já fez questões como essa, tá bem? Então, nossa resposta, bem tranquila, está aqui na letra A. Seguimos para a questão número 44.
A concentração C de um fármaco na corrente sanguínea de um paciente T horas após a sua injeção é dada por. Então aqui nós temos uma concentração de um fármaco, né, de uma substância na corrente sanguínea. E ao passar do tempo, dado em horas e marcado pela incógnita T, pela variável, vamos dizer assim, porque, né, vai mudando de valor o tempo. Essa concentração é dada na unidade de medida miligramas por litro. Sabe-se que o nível terapêutico desse medicamento é de 4 miligramas por litro. Então é que ele deu uma concentração para a gente e deu um nome aqui que é nível terapêutico. Tá? E aí pergunta o seguinte: o intervalo de tempo em que esse nível é excedido em horas é. A gente quer saber o intervalo em que ele é excedido. Né? Então, se eu quero pensar em exceder ele, então eu quero saber em que momentos que a minha concentração ela se torna maior, ela excede, ela fica, né, maior do que 4, certo? Se eu quero que a minha concentração seja maior do que 4, eu vou então trazer aqui a fórmula que ele me deu, a expressão, porque ele me disse que a concentração é igual a isso. Então eu reescrevo aqui essa inequação que eu deduzo ela a partir do texto, né? O texto me disse isso. Depois, eu penso que o tempo elevado ao quadrado vai ser sempre um valor maior ou igual a zero, né? Porque se o tempo fosse negativo, que nem faz sentido para o exercício, ainda assim ele está elevado ao quadrado nessa parte aqui da conta. E somando 1, então, por mais que o tempo seja zero, esse denominador dessa fração ele é sempre maior do que zero. Como o meu denominador dessa fração é sempre maior do que zero, eu posso, sem preocupação, a partir dessa análise que fizemos, eu posso pegar esse denominador e passar ele para cá multiplicando, sem me preocupar em inverter a direção da desigualdade. Lembra que quando a gente trabalha com inequação, eventualmente a desigualdade tem que virar para o outro lado. Em que situações? Né? Uma muito comum é quando a gente faz uma multiplicação ou divisão por um número negativo. Então eu tomei o cuidado aqui de verificar se havia esse perigo. Não, não há esse risco. Esse denominador é sempre positivo. Então eu continuo aqui a minha análise. Eu vou dizer então que 10t se torna maior do que 4 vezes de t ao quadrado mais 1. Consequentemente, fazendo uma distributiva, eu posso escrever que 10t é maior do que 4t ao quadrado mais 4. Eu posso dividir toda essa desigualdade por 2. Assim, eu fico com 5t maior ou igual a 2t ao quadrado mais 2. E aí eu vou, quem sabe, passar esse t para o lado de cá, que daí eu estou dizendo então que, né, 2t ao quadrado menos 5t, olha o 5t chegando lá, mais 2 tem que ser menor do que zero. Por quê? Porque eu estou aqui com uma inequação de segundo grau. Eu estou com a presença do t ao quadrado, então eu preciso tratar isso como uma inequação de segundo grau. Reparem que essa escrita pode ser um pouco incômoda, né? Mas eu estou dizendo que eu quero que a expressão seja menor do que zero. Se eu quero que essa expressão aqui seja menor do que zero, né? Então eu posso reescrever isso da seguinte maneira. Eu quero que essa expressão, essa daqui que eu estou copiando, seja menor do que zero. Então, essa escrita que eu fiz aqui, ela é a mesma que essa, eu apenas troquei um pouquinho os dois de lugar, tá bem? Bom, agora como é que eu examino, né? Quais são os valores de t? Qual é o intervalo de tempo em que acontece isso, né? Em que esse nível é excedido? Bom, para a gente poder fazer uma boa análise, a gente vai então fazer agora um esboço do gráfico da parábola associada a essa função aqui. E essa função, ela nasceu após alguns movimentos que a gente fez, tá? Essa função não é mais a função original que ele me deu lá, c. Por quê? Porque eu pedi que ela fosse maior do que 4, então ela sofreu algumas modificações no processo. Essa aqui é uma outra função, mas eu quero que essa outra função se torne menor do que zero. Repara que o coeficiente A dessa estrutura aqui, que a gente já sabe que isso aqui vai se desenhar como uma parábola no plano cartesiano, né? O coeficiente A é positivo, tá? Então vamos procurar pelas raízes, porque tendo raízes, a gente vai ter um esboço de desenho mais ou menos assim, ó. Aqui é o eixo que mede o tempo. E aí nós vamos ter uma raiz inicial, menor, uma raiz maior, que é o que normalmente a gente encontra na Bhaskara, e nós vamos ter aqui um intervalo de valores de tempo, simbolizado por essa região laranja, que
Para esses valores, o meu gráfico está na parte de baixo. Ou seja, para esses valores, eu realmente tenho o resultado dessa conta negativo, menor do que zero, que é o que eu quero, porque isso surgiu como uma consequência do nosso pedido inicial. Pedindo concentração maior do que 4, a situação foi evoluindo até cair nessa situação aqui, que eu vou analisar graficamente agora. Deixa eu buscar as raízes dessa expressão aqui, eu vou pegar a equação de segundo grau associada àquela expressão ali, e eu vou buscar as raízes dessa equação aqui, tá? Para poder marcar ali naquele gráfico que a gente deixou pendurado. Então vamos lá. Vou por Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Vai desenvolvendo com calma e com atenção. Menos com menos dá mais. Dentro da raiz quadrada, o menos 5 ao quadrado vira 25. O menos 4 vezes 2 acaba dando menos 16. E ali embaixo, 4. Então, a gente está com 5 mais ou menos raiz de 9 sobre 4, que fica 5 mais ou menos 3 sobre 4. E puxando, então, os caminhos que levam o mais e o menos separadamente. 5 mais 3, 8. 8 sobre 4, 2. Essa é uma solução. 5 menos 3, 2. 2 em cima, 4 embaixo, 1 meio. Então, eu vou chamar esse aqui de T1 e esse aqui de T2, só para ficar mais coerente com o desenho que a gente fez. Lembra que a gente fez esse desenho aqui? Eu até vou copiar ele, vou puxar ele para outra tela, ver se eu consigo fazer isso. Aqui. E então agora a gente completa a nossa análise, tá? Então o que eu chamei de T1 acabou dando 1 meio, né? Meia hora, 30 minutos. E aqui o T2 é 2 horas. Lembra que o T ele é dado em horas segundo o texto que a gente leu. Então quer dizer que o intervalo de tempo em que o nível terapêutico fica excedido é o intervalo, então, entre meia hora e 2 horas após a injeção, ali, né? Após injetar o fármaco na corrente sanguínea, tá? Então, nossa resposta está entre 0,5 e 2. Letra D é a alternativa a ser marcada, certo? Seguimos, questão 45. Se y elevado na a ao quadrado dividido por y elevado na b ao quadrado é igual a y a 36, e y é maior do que 1, e a mais b é igual a 2, qual é o valor de a menos b? Uma questão puramente algébrica, né? Já começamos analisando aqui que aqui a gente tem uma divisão entre potências de mesma base, base y, né? Então, se a gente trabalhar nessa expressão, a gente pode usar aqui os nossos conhecimentos sobre equações exponenciais e dizer que podemos conservar a base y e diminuir os expoentes. Ficaríamos com o expoente de cima menos o expoente de baixo. Enquanto que o outro lado da igualdade não há necessidade de mexer. Chegando nesse estágio, a gente tem uma igualdade entre potências de mesma base. Quando a gente tem isso, a gente pode cortar as bases e os expoentes caem, tornando a nossa equação não mais uma equação exponencial. E agora, o que a gente pode usar como recurso aqui é que a gente tem um sistema, claro, né? A gente sabe que a mais b é 2 e a gente sabe que a ao quadrado menos b ao quadrado é 36. Tu pode resolver esse teu sistema, se tu quiser, isolando a ou b na equação mais simples, que é a equação de baixo, substituindo na equação de cima, caindo numa equação quadrática e resolvendo a equação quadrática, lembrando que o y tem que ser maior do que 1 no fim das contas. Mas um caminho que eu acho mais simples é usar produto notável. Lembrar que sempre que a gente tem uma diferença entre dois quadrados, ela pode ser trocada por uma multiplicação que pega os dois números que estavam elevados ao quadrado, o a e o b no caso, num dos fatores da multiplicação. Eles aparecerão somando e na outra multiplicando. Como eu descobri que a menos b ao quadrado é 36 e eu sei que a mais b é 2, não é nada difícil adivinhar que a menos b tem que ser 18, certo? Então aqui a gente tem a nossa resposta, que a menos b é 18, letra C, portanto, certo? Bem tranquilo fazendo esse caminho aqui, que é a minha recomendação para ti. Questão 46. A pressão P da água em um corpo, dada em atmosfera, em ATM, varia em função da distância h abaixo da superfície
de acordo com uma função afim, função linear de primeiro grau. Se a pressão, então, função afim, né? Função afim, a gente poderia escrever assim, ó, P em função de H é igual a, que é o coeficiente angular, vezes H, que é a nossa variável, que está substituindo o X, mais B, né? Coeficiente angular, coeficiente linear, variável independente e variável dependente, fazendo aqui uma correlação com a escrita tradicional. F de x igual a A vezes x mais B, certo? Se a pressão de 1 atmosfera, P, se P igual a 1 na superfície, se a pressão é de 1 atmosfera na superfície e é de 10,8 atmosfera com uma profundidade de 100 metros, a profundidade em que a pressão é o dobro daquela na superfície está mais próxima da medida D. Então ele nos deu aqui nesse início desse texto, até aqui, ó, deixa eu botar de outra cor para ficar melhor de enxergar. Desde aqui até aqui, ele fornece para a gente dois pares ordenados onde eu teria à esquerda do par ordenado um valor para a profundidade H e à direita um valor para a pressão. Cuidado para não confundir aqui, porque profundidade começa com P, né? Mas ele explicou lá no início que a profundidade aqui seria a distância, né? Abaixo da superfície. Então, a primeira informação que ele nos deu é o seguinte: a pressão vale 1, então P vale 1, quando estamos na superfície. Na superfície, a distância H abaixo da superfície é zero. Ele nos deu um par ordenado aqui, tá? E ele também nos deu depois deixa eu até fazer de outra cor aqui, ele nos deu depois outro par ordenado, que é o seguinte, a pressão ela vai ser 10,8, vou botar um ponto e vírgula aqui, 10,8, quando a profundidade for 100. Então ele nos deu dois pares ordenados. E a gente pode substituir eles na nossa função esqueleto aqui, ó, tá? Função P de H igual a vezes H mais B, que é o esqueleto da função afim. Se preferir trabalhar com f de x igual a x mais b, não tem problema, contanto que tu lembre que o f de x é a pressão e o x é a profundidade H para baixo da superfície. Bom, beleza. Se a gente observa bem esse ponto aqui, esse ponto está nos dando coeficiente linear, mas se tu quiser tu pode fazer isso substituindo. Substitui o H por 0 e substitui o P por 1 e rapidamente tu vai perceber que B deu 1. Então a gente já faz uma melhoria na nossa função, a nossa função já fica melhor escrita como P de H igual a vezes H mais 1. Só falta o A para a gente conhecer por completo a nossa função afim, que expressa a pressão em função de H. O outro par ordenado vai nos ajudar com isso. Se eu substituir o meu x por 100, eu fico com 100 vezes A. E o P está valendo 10,8. Então, se eu passo esse 1 subtraindo, eu escrevo que 100 vezes A é igual a 9,8. Se eu passo o 100 dividindo, eu descubro que o meu A, e aí dividir por 100 é deslocar a vírgula duas casas, né, para a esquerda, fica 0,098. Esse é o valor do A, certo? Então, fazemos um novo upgrade. Na verdade, agora a gente conhece por completo a função P de H. Nós temos, então, 0,098H mais 1. Essa é a nossa função P de H. E agora, atenção para o objetivo da questão, né? O objetivo é descobrir qual é a profundidade, ou seja, qual é o H, de modo que a pressão seja, nesse momento, o dobro da pressão na superfície. E a pressão na superfície era 1. Então, eu quero que a pressão agora seja 2. Eu vou pegar minha função, que eu acabei de montar ela, P de H é igual a 0,098H mais 1. E o que eu quero? Eu quero descobrir H de modo que o P de H, a pressão, seja 2, certo? Então eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui 0,098 vezes H mais 1, eu quero que isso dê 2. Aí eu passo esse 1 para cá subtraindo, 0,098H é igual a 1.
Uma sugestão que eu gosto bastante é trocar esse número por uma fração, ficaria a fração 98 sobre 1000, 1000 porque nós temos 3 casas decimais. Esse 1000 eu posso agora passar para cá multiplicando, eu fico com 98H é igual a 1000. E depois eu passo 98 dividindo, não vai dar uma divisão exata, vamos ter que chegar num resultado aproximado. Deixa eu ler o final da questão. Ele fala que a profundidade está mais próxima. Mais próxima é a mesma coisa que aproximadamente, né? Então vamos lá. Vamos fazer aqui um ensaio de divisão. Vamos tentar dividir 1000 por 98. Então aqui eu vou pegar o 100, vai dar uma vez, subtrai 98, sobra 2. Atenção para um detalhe, hein? Quando eu baixo esse zero, matemática básica, mas uma coisa que às vezes pega a galera. Eu tenho que informar no quociente quantas vezes o 98 cabe aqui dentro. Eu tenho que avisar, nenhuma vez. O 98 não cabe nenhuma vez aqui dentro. E só agora é que eu tenho o direito de botar uma vírgula e tentar trazer um segundo número para cá. Aqui eu vou ver 2 vezes, isso vai dar 196, e isso já é suficiente para continuar o exercício. Não preciso mais continuar, porque está dando perto de 10,2. Então, nossa melhor resposta é a letra B, tá bem? 10,2 metros, então, seria ali a nossa resposta, tá? Deixa eu ver só se eu não estou aqui. Não, tá tudo certo, é isso aí mesmo, tá? Então, fechou. Letra B, nossa resposta. Vamos para a questão 47 agora. A questão 47 também vai falar sobre função e ela vai trazer aqui o contexto do imposto de renda, né? Das faixas de valor, que é uma matemática um pouco mais chata, né? Mas que envolve matemática básica, porcentagem, né? Aqui uma ideia de faixas de valor, tá? Então a gente tem essa tabela que diz assim: se a pessoa ganha até R$ 2.112 por mês, se a faixa de rendimento mensal da pessoa é essa, ela é isenta, né? Ela não paga nada no imposto, tá? Então tem que dar zero. E aqui a gente tem uma correlação com essas faixas na forma de função. Então é que se o valor X, que é a renda líquida mensal da pessoa, tá? Se ela é um valor menor ou igual, né, até R$ 2.112, o F, que seria o imposto a pagar, é zero. A pessoa não vai pagar nada de imposto. Depois entram as outras faixas, né? Se o rendimento da pessoa X é mais do que R$ 2.112 por mês e menor ou igual a 2.826,60, aí o cálculo do imposto é 0,075 vezes x menos 158,40. E assim a gente vai tendo encaixes aqui. À medida que a renda líquida mensal da pessoa se encaixa em um ou outro desses intervalos aqui, essa parte aqui da expressão, a gente vê qual deve ser a função usada para fazer o cálculo correto, tá bem? E aí, o que a gente tem que fazer aqui é identificar qual dos gráficos que realmente está representando corretamente esta função definida em partes. Pode ver que nos gráficos das alternativas nós temos cores para te ajudar e cada uma dessas cores se refere a uma dessas faixas, né? Primeira faixa, cor verde nos gráficos. Segunda faixa, cor azul nos gráficos. E assim por diante, né? Terceira faixa está na cor roxo ou lilás. A quarta faixa está na cor laranja. E a quinta faixa está na cor vermelha, a última faixa. Legal a gente observar que todas as funções aqui são funções afim, exceto a primeira, que é uma função constante. Então, todas elas têm que ser representadas por retas ou pedaços de reta, né? Além disso, os coeficientes angulares vão aumentando. Isso quer dizer que a inclinação dessa reta vai ficando cada vez mais vertical, tá bem? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas isso acaba aparecendo em todos os itens. Vamos começar a eliminar itens. A gente consegue eliminar itens com o seguinte argumento, né? Primeiro, que para valores de x menores ou iguais a 2112, a função tem que dar zero. E função dar zero significa que teremos uma reta horizontal sobre o eixo x. Então, o gráfico que vemos na letra A respeita isso, na letra B também e na letra E também. Porém, nas letras C e D, o gráfico, apesar de ser constante, ele já inicia num certo valor do eixo Y, ou seja, do eixo do valor de imposto a pagar,
e esse valor não é zero. Ou seja, é como se a pessoa já pagasse um valor aqui, né? E isso não é verdade, segundo o texto, né? Segundo também o gráfico da função. Então a gente consegue com isso eliminar a letra C e também a letra D. Depois, a gente também tem aqui a questão da desconexão ou não com a segunda faixa. Como assim, Diegueira? Observa o seguinte, e aqui talvez seja uma boa ideia a gente ampliar um pouquinho esse gráfico. Então eu vou pedir a licença aqui, eu vou colocar ele numa outra tela para a gente poder ver ele um pouco ampliado, tá? Então vamos fazer o seguinte, observa que quando a gente está aqui entre as letras A, B e E, né? Afinal as letras C e D a gente já eliminou, em especial na letra A, a gente tem que aquela região azul, né? Vamos fazer um azul mais forte, ela começa exatamente onde termina aqui a verde. Bom, já nas outras letras B e E, a gente tem aqui a região azul começando um pouco mais alta, não começando na mesma altura onde terminou a região verde. O mesmo acontece aqui também. Ou seja, como se começasse a partir de um valor mais alto do que zero. Será que isso é verdade? Vamos investigar. Como é que a gente faz essa investigação? A gente faz o seguinte. A gente tem aqui a segunda faixa de valor, a faixa de valor que é válida a partir de valores maiores do que 2112. O que eu vou fazer? Eu vou investigar o que aconteceria com esta função aqui, que é uma função crescente, que é uma função representada por uma reta. O que aconteceria com ela se o x pudesse ser igual a 2112? Aí eu estaria investigando onde é que está o ponto de partida dela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela parte daquela função ali, aquela função azul, que tem por expressão 0,075x menos 158,4, e eu vou então perguntar para ela qual é o valor de y, ou seja, qual seria o imposto a pagar se o x pudesse ser 2112. Então eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, 0,075 vezes 2112 e depois vou subtrair 158,40. Aqui dá um pouquinho de trabalho, mas também não é o fim do mundo. Sugestão que eu te dou é que tu faça 2112 multiplicado por 75 e depois que terminar o cálculo, tu relembre que haviam 3 casas decimais que têm que ser compensadas, que têm que ser trazidas de volta. Mas primeiro eu vou fingir que não tinham essas casas decimais. Então 5 vezes 2 vai dar 10 e vai subir 1. 5 vezes 1 seria 5, mas com o 1 que subiu fica 6. Depois 5 vezes 1, esse segundo 1, aí vai dar apenas 5. E 5 vezes 2 vai dar 10. Deixo uma casa em branco e começa a multiplicação agora com o 7. 7 vezes 2, 14. Sobe 1 para cá. 7 vezes 1, 7, mas com 1 que subiu, 8. 7 vezes o outro 1, aí fica 7. E 7 vezes 2, 14. Agora eu vou somar essas duas linhas. E essa soma está dando 0. Depois 10, e aí sobe 1. 1 mais 5, 6, com mais 8, 14. Sobe 1. 1 mais 0 e mais 7, 8. 1 mais 4, 5 e baixa o 1. Não se esquece que a gente tinha que agora compensar 3 casas decimais, então eu devo posicionar minha vírgula aqui para ter 3 casas decimais. Como a gente está falando em dinheiro, eu vou me desfazer desse zero que não vai ser necessário. E lembrando, o resultado dessa conta, então, deu 158,40. Como havia um pedido de subtrair 158,40, seria o nosso coeficiente B aqui, né? A gente acaba descobrindo que se o x pudesse ser 2112, nesse valor, essa reta, né, a reta do gráfico em azul, ela estaria no chão. Né? Eu estou descobrindo aqui a raiz dessa função aqui. Né? Então, ela teria que estar cruzando o chão no 2112, quando x é 2112. Então não pode ser isso, e não pode ser isso, porque esse ponto inicial aqui estaria mais ou menos ali logo após o 2112. Então, por esse argumento, é que eu te digo que não pode ser a letra B e nem a letra E. Eu preciso que a curvinha azul comece exatamente onde terminou a verde. Eu investiguei isso. Então, por isso, nosso gabarito é a letra A, essa questão um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais chatinha de fazer, até por esses números não muito agradáveis, né? Terminamos a prova com a questão 48 sobre
semelhança de triângulos, bem clássica, bem tranquila essa questão. Apenas fica atento aqui que tem alguns valores em metros e outros em centímetros, então é bom cuidar para tudo, né, concordar. Eu vou preferir trabalhar em centímetros e depois passar para metros no final, tá? Então aqui eu tenho que essa medida aqui é 30 centímetros, toda essa medida grandona é h. O triângulo pequeno vai ser semelhante com o triângulo grande, uma forma de mostrar isso é que ele fala aqui que vai ser uma estante em formato triangular, e aí a gente tem as prateleiras abaixo. Claro, seria importante mencionar, né, que essa prateleira aqui, que mede 96, é paralela com essa que mede 1,20, né? Talvez isso poderia aí ser um conteúdo de um pedido de anulação dessa questão, né? Porque alguém poderia dizer que não dizer isso não garante a semelhança de triângulos e seria realmente um argumento correto, e por essa razão a questão pode não ter uma resposta correta, pode induzir ao erro, pode fazer a pessoa pensar em outras soluções diferentes. Talvez se possa fazer essa construção de argumentação para pedir uma anulação dessa questão, talvez. Se a gente for razoável, a gente sabe que a questão está falando de semelhança de triângulos, embora não está escrito com todas as letras isso. Então, trabalhando com semelhança de triângulos aqui, eu vou dizer que 1,2 metros é a mesma coisa que 120 centímetros. E aí eu posso também perceber que essa medida que vai daqui até aqui, eu posso chamar ela de h menos 30, porque se tudo isso, desde aqui até o chão, é h, e esse pedaço aqui de baixo é 30, esse aqui de cima é h menos 30. Aí eu posso escrever que a altura do triângulo pequeno, h menos 30, está para a altura do triângulo grande, h, na mesma proporção que 96 está para 120. Ajuda muito perceber que dá para simplificar bastante essa fração, e se tu for simplificando bastante ela, a fração irredutível que tu vai encontrar é 4/5, fica bem melhor de trabalhar, né? Então a gente consegue reescrever o nosso problema como h menos 30 sobre h é igual a 4/5. Agora eu vou multiplicar em x, que é o que eu posso fazer sempre quando eu tenho uma igualdade entre frações. Uma multiplicação torna-se 5 vezes de h menos 30, a outra se torna 4 vezes h. Fazendo a distributiva do lado esquerdo, eu escrevo 5h menos 120 igual a 4h. E agora fazendo uma troca, né? Puxo o 4h para o lado esquerdo subtraindo, levo o 120 para o lado direito, ele chega lá somando. A gente tem 5h menos 4h igual a 120, h igual a 120, e eu transformei tudo em centímetros, então a minha resposta está em centímetros, né? Bom, então o meu h em metros seria 1,2, né? Deixa eu ver se eu não estou errando nada aqui. Perdão, errei. Sabia que tinha uma coisa errada. Quando eu fiz 5 vezes 30, eu coloquei 120, mas o correto é 150, né, pessoal? Deixa eu só fazer os ajustes aqui. Portanto, é 150, 150 e em metros, 1,5 metros. Agora sim, nossa resposta, letra B, certo? E assim a gente concluiu aqui a nossa correção da prova da UPF Inverno 2024. Se tu gostou dessa correção, aproveita para te inscrever aqui no canal para pegar outras dicas parecidas sobre vestibulares e estudos em geral, tá bom? Meu abraço e até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.